O time vai mal e a torcida protesta. Até aí, ok. Às vezes, a torcida parte pra briga, o que já é um problema sério. Agora, quando a torcida faz uma emboscada para os jogadores no meio da estrada, aí é muito grave. E isso aconteceu com o Corinthians no Brasileirão de 97. Para entender o momento do time, vamos voltar até junho daquele ano, quando o Corinthians chegou ao quadrangular final do Paulistão, depois de uma boa campanha. Foram vitórias sobre Palmeiras e Santos, antes do empate com o São Paulo, que garantiu o título estadual no primeiro semestre. Só que na segunda metade do ano, a coisa começou a desandar, com uma campanha bem irregular no Brasileirão, que naquele ano contava com 26 times. Eles jogavam entre si em turno único, e os 8 primeiros passavam para a segunda fase, enquanto os 4 últimos caíam. No meio de outubro de 97, o Corinthians estava ali no limbo. Tinha alguma chance de se classificar para a segunda fase, mas ao mesmo tempo convivia com a ameaça de rebaixamento. Por isso, o jogo contra o Santos na Vila Belmiro, pela 20ª rodada, era importante. A imprensa dizia que o Corinthians corria atrás de recuperação moral. Por que isso? Porque na rodada anterior, a derrota de 1-0 para o Paraná no Canindé já tinha provocado protestos. Um grupo de torcedores foi até a porta do vestiário protestar, mas até ali sem violência. E tinha um problema interno. O pagamento de prêmios e bichos dos jogadores estava atrasado. Sem contar que o retrospecto na Vila Belmiro também não era dos melhores. Foram 9 anos sem o clássico em Santos, entre 86 e 95. O Santos naquela época mandava os jogos quase sempre no Morumbi ou no Pacaembu. Depois que a Vila voltou a ser usada, ela tinha recebido 5 clássicos, com 1 empate e 4 vitórias do Santos. Então, foi nesse clima que o Corinthians foi enfrentar o Santos em 97, escalado com Ronaldo no gol, Wilson Mineiro, Célio Silva, Cris e Silvinho, Ednan, Rincon, Edilson e Souza, Mirandinha e Reinaldo. O técnico era o Joel Santana. O Santos jogou com o Zete no gol, Anderson Lima, Jean, Ronaldão e Dutra, Narciso, Marcos Assunção, João Santos e Caico, Caio e Miller. O técnico era o Vanderlei Luxemburgo. O Corinthians até teve algumas chances de marcar no primeiro tempo. Por exemplo, o Edilson entrou na área pela esquerda e bateu, mas o Zete defendeu. Aos 20 minutos do segundo tempo, a coisa começou a complicar. O lateral Wilson Mineiro foi expulso. Aos 29, o Anderson Lima, que batia bem na bola, cobrou o escanteio e o zagueiro Jean desviou de cabeça 1-0 para o Santos. Para piorar ainda mais, o Mirandinha perdeu a cabeça, deu uma entrada dura no Jean e foi expulso. Chega o Jean, rasgou por baixo, o Mirandinha deixou a perna. Vai ser expulso, hein? Com a derrota, o Corinthians caiu para a 20ª posição, já com um pé na zona de rebaixamento. Tanto que o Joel Santana deixou o bom humor de lado e disse que estava aborrecido, porque lutar para não cair era uma situação estranha para ele e pro elenco. E ó, o pau quebrou no vestiário, viu? O Mirandinha e o Rincon discutiram por causa da expulsão e saíram no braço. Os dois depois seriam multados em 10% do salário. Os jornais do dia seguinte só deram destaque para o jogo porque não tinham ideia do que tinha acontecido na madrugada. Depois que deixou a Vila Belmiro, o ônibus do Corinthians seguiu para São Paulo pela rodovia dos Imigrantes. No quilômetro 45, um ônibus da torcida bloqueou a estrada e atacou o ônibus do time durante 8 minutos. Alguns jogadores, como o Rincon, ficaram feridos por causa dos estilhaços. O motorista Alceu Alves, de 54 anos na época, tomou um soco no supercílio e precisou levar 5 pontos. Olha, não foi exagero a forma como a Folha classificou a emboscada. Ataque de guerrilha. O Neto, que tinha sido ídolo da torcida, estava no banco e entrou no segundo tempo. Ele disse que rezou para não morrer porque eram paus e pedras enormes. Dias depois, os jornais atribuíram o ataque a Gaviões da Fiel. Tanto que os dirigentes da Gaviões e do Corinthians se reuniram para amenizar a crise. O Ministério Público falou até em fechar a Gaviões. 2 dias depois da emboscada, o Corinthians sumiu de São Paulo para sair de perto da torcida e aliviar um pouco a pressão. O time jogou 2 vezes fora de casa, em Belo Horizonte e Rio de Janeiro, então decidiu pular de uma cidade para outra sem passar por São Paulo.
Se você pensa que a emboscada serviu para os jogadores reagirem e começarem a jogar melhor, tá muito enganado, viu? Corinthians perdeu os 3 jogos seguintes para Cruzeiro, Fluminense e Sport e completou 5 derrotas consecutivas, todas por 1-0. A última dessas derrotas, para o Sport, foi no Morumbi e foi desesperadora porque colocou o Corinthians na zona de rebaixamento a 2 rodadas do final. O Joel Santana acabou caindo e sendo substituído pelo Candinho. E com o Candinho, o Corinthians conseguiu reagir nas últimas 2 rodadas. Ganhou do Flamengo por 1-0 no Morumbi na penúltima rodada e ganhou do Goiás por 2-0 na última rodada, em pleno Serra Dourada, e a gente escapou da Série B aos 45 do segundo tempo. Para fechar, deixa um like aí na mesma velocidade que o Mirandinha corria sem a bola.